Então, amado, nós temos que crer nessa passagem, nessa profecia, nessa revelação do Espírito Santo. E eu fico pensando assim, João Batista, quando veio pregar, ele já dizia ali, batizando o povo, que ele batizia com água. Ele batizava as pessoas com água ali no Jordão. Mas ele já profetizava e dizia que havia um que ia batizar com fogo e com o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Usando essa profecia aqui de Joel sobre a nossa vida. Mas nós também vemos, amado, esse cumprimento dessa profecia nos nossos dias. Nós não temos visto muita coisa. Não temos visto muita coisa dessa profecia se cumprir durante os nossos dias. Vemos ali na Idade Média, vemos até em 50, 60 anos atrás, homens e mulheres usados grandemente por Deus. Grandemente por Deus. E hoje nós pouco vemos. Hoje nós vemos, nos tempos que nós estamos vivendo, pessoas que na sua fé, na sua vida com Deus, estão apáticas, anêmicas. Uma frieza espiritual tão grande que não consegue ter uma vida, um relacionamento com Deus. Pessoas que não conseguem ainda, mesmo tendo vários tempos de cristão, tempo de evangélicos, não conseguem viver ainda a plenitude e a glória de Deus. Consegue. Muitas das vezes nós não conseguimos ver a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. E alguns não conseguem, nem conhecem o Espírito Santo. Outros não sabem nada a respeito do Espírito Santo. Nada. Nada. Eu fico vendo alguns estudos, algumas coisas em algumas igrejas, que eu fico falando assim, onde está o Espírito Santo? Vocês ficam me perguntando, cadê o Espírito Santo? E mais uma vez Deus revela grandemente, Ele fala, Ele pode estar dentro de você. Ele pode estar dentro de mim. Ele pode estar dentro de nós. Se não está, é para estar. É para estar. E é por isso que nós não vemos mais pessoas, amado, que se convertem de verdade. Nós não vemos mais pessoas que se convertem, que têm uma vida, que se dedique, que se entregue totalmente a essa busca. Parece que há uma dificuldade tão grande hoje na conversão verdadeira. Aquela conversão que as pessoas olham e falam, que mudança, é coisa de Deus. Parece que não acontece mais isso. E peguei no testemunho que o pastor deu, que o pastor disse que quando ele não foi lá naquele lugar, naquela igreja para se converter, foi chamado pela esposa. Mas um dia Deus falou tão profundamente com ele que ele levantou, o culto já tinha acabado, ele levantou a mão e aceitou Jesus. E depois daquele dia ele falou que ele se empenhou tanto que hoje é um pastor. Agora, mas por que nós não vemos mais isso de fato acontecer? Ah, Valdemir, mas porque ele tem um chamado de pastor? Tá, ele é pastor, mas Deus não escolheu todos para pastores. Mas não quer dizer, porque eu não sou pastor e você não é pastor, que nós não podemos reviver, ter essa plenitude, essa manifestação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Porque Joel está falando aqui que é para todos. É para todos. Ele não especifica aqui de maneira nenhuma, olha, vai ser aquele lá, tal e tal. Não, ele diz aqui que é para todos. Para todos. Temos que viver essa plenitude do Espírito Santo. E aí eu vou acompanhando. Vejo igrejas por aí lotadas de gente, cheias de gente. Mas no fundo você vai conversar com elas, são pessoas vazias de Deus. Vazias de Deus. Buscando tudo aquilo que interessa para a vida secular.
buscando tudo aquilo que interessa para elas, para ter uma vida melhor, buscando em Deus riqueza, bênçãos materiais, esquecendo que o mais importante na nossa vida é ter o Espírito Santo em nós. Amados, é uma palavra que Deus abre os nossos corações essa noite, e abre também a nossa mente, e também nos adverte. Também nos adverte. Porque o que nós temos que entender, amado, é a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. O nosso coração, ele tem que desejar a poderosa presença do Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos esse desejo, amado, nós vamos estar como a igreja que a pastora citou. E vamos estar, pior ainda, vamos estar como a igreja de Sardes. Tem o nome de quem está vivo, mas estou morto. Estou morto. Estou morto. Porque não tenho o Espírito Santo. E o que nós somos sem o Espírito Santo? Glorificado é o nome do nosso Deus. A igreja de Sardes diz assim, olha, Apocalipse 3,18: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Se eu não tiver o Espírito Santo em mim, estou morto. Daqui a pouco você vai compreender por quê. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, estamos mortos. Vamos parecer, amado, não leve a mal não, porque a gente anda na rua hoje, todo mundo dá até trombada, não olha nem para a cara do outro, a pessoa só está com o celular na mão. Você vai para uma sala de médico, nem sabe quem está lá, porque está todo mundo no celular. Você vai no dentista, a mesma coisa. Onde quer que você vê pessoas reunidas, nenhuma olha para a cara do outro, só olha para o celular. Parece o quê? Morto. Aqueles filmes de zumbi que passam na televisão. Andando sem vida. O crente sem o Espírito Santo, ele anda sem vida. Anda sem vida. O que eu quero dizer, amado, que essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que o mais importante de tudo que existe, é a presença do Espírito Santo em nós. Não existe nada mais importante que a presença do Espírito Santo em nós. Nada mais importante. Nada. E aqui, Joel, nós vemos que o Espírito Santo é uma promessa para esses últimos dias. Uma promessa que se cumpriu lá em Pentecoste. Quando aquelas pessoas reunidas naquele lugar foram cheias da poderosa presença do Espírito Santo. Ah, Valdemir, mas isso aconteceu lá, pode acontecer aqui essa noite. Pode acontecer aqui. Eles queriam, eles buscaram, eles esperaram, eles clamaram, eles estavam dispostos a receber, e receberam. Qual é a nossa disposição para receber? O pastor pregou aqui no dia 6. No dia 6 de manhã, amado, para você ver como o Espírito Santo testifica. No dia 6 de manhã eu ia dirigir a consagração. A palavra já estava pronta. Eu ia pregar lá no Salmo 121. Levo meus olhos para o monte, que de onde me virá o socorro? Alguém lembra o que o pastor pregou de noite ou não? O pastor pregou que nós o clamor, para clamar a Deus, que nós devemos estar sempre clamando o favor de Deus, que nós queremos conseguir clamando a Deus. Eu estava lá no quarto, na casa do Dario, depois de ter tirado meu filho do hospital. Aquela palavra, amado, tem dia que a palavra é tão especial para a gente.
Estava só eu, a Emília estava na sala, estava só eu e minha cachorrinha no quarto. E ali Deus falava grandemente ao meu coração através daquela palavra. Por mais que nós clamamos, e às vezes a gente pensa que clama demais, por mais que nós clamamos, nós devemos sempre estar clamando mais. Sempre. Não parar de clamar. Não parar de clamar. Nem um momento parar de clamar. A coisa está maravilhosa, clame mais ainda. Você está na prova, clame. Está na luta, clame mais ainda. Porque nós vivemos, eu fui um cara que já vivi muita experiência na minha vida. Muitas experiências. Quando a experiência é conosco, é você, que Deus te coloca no deserto, ou seja, que tipo de prova for, quando é conosco individual, é diferente. Porque a dor está diretamente em você. Agora, quando acontece alguma coisa com o filho, com a nossa família, a dor é mais dolorida. Muito mais dolorida. Nós sentimos muito mais. A Amparo está aí, passou por um processo desse. Dói muito, mas muito mais. Muito mais. Porque não é você que está ali no problema. Você está em torno do problema. E você está querendo resolver o problema. Aquela dor ali, você está querendo pegar para você aquela dor, entendeu? Mas você não consegue pegar. Então você sofre duas vezes o mesmo problema. Você sofre duas vezes. E o pastor pregando ali sobre o clamor, eu ajoelhava ali no chão, no colchãozinho, e falava para Deus como o Senhor é maravilhoso, hein, Deus? No momento de mais dolorido que a gente fica, Deus vem e traz um refrigério. Amado, talvez você esteja com algum problema grave, alguma luta bem grave, que ninguém pode te ajudar, a não ser em oração. Você depende diretamente de Deus. Deus fala assim para você: acalma, filha, acalma, filho, sossega o teu coração. Amado, quando a gente ouve isso de Deus, a gente sente um conforto tão grande, um refrigério tão grande na nossa alma, no nosso coração. Nós só podemos abrir a boca e falar: muito obrigado, Deus. Independente da dor que você está sentindo, do problema que você está sentindo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Aí você vê o que está dentro de você. Porque o teu espírito está testificando, o Espírito Santo está testificando com o teu espírito, que apesar de tudo aquilo que você está vendo, ou que você não está vendo, Deus está no controle. Por isso que traz essa calma ao nosso coração. Por isso que traz. E nós, amados, nessa promessa que Ele está fazendo aqui para nós, nós temos que seguir com a presença do Espírito Santo e não nos contentar, porque queremos viver aqui a plenitude do Espírito Santo. Nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo em nós. Porque você foi separado para isso. Você foi escolhido para que tenha essa presença dentro de você. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus para viver tudo isso.
Romanos 8:9, na parte B diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é dele. Essa aqui machuca, hein? Essa aqui machuca. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é dele. Muitas das vezes a gente pensa assim, né? Olha, eu sou batizado. Muitos dizem assim: eu sou batizado, eu aceitei Jesus, a minha salvação está garantida. Olha, eu sou salvo, eu aceitei Jesus, sou batizado, minha salvação está garantida. Amado, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nós, Paulo está falando, né, o Valdemir, Romanos 8:9, parte B. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é dele. Então o que eu estou te falando? Que a presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Agora, não é o fato de eu estar na igreja, não é o fato de eu me dizer evangélico, nem mesmo não é o fato de eu estar pregando, não é o fato de coisa nenhuma de abrir a minha boca e dizer que sou filho de Deus, por exemplo, que vai me tornar e que vai dizer que eu tenho o Espírito Santo. Não é esse fato. O fato que vai dizer e vai mostrar para mim que eu sou filho de Deus, que eu tenho o Espírito Santo em mim, é a maneira que eu estou diante de Deus. É a maneira que eu vivo. É a maneira que o Espírito Santo vai me dirigir a minha vida. Isso vai dizer se eu tenho o Espírito Santo de Deus ou não. Porque hoje nós estamos cansados de ver. Cansados de ver. Tanta coisa. Estou falando dentro das igrejas, viu, igreja? Não estou falando no mundo, não, estou falando dentro das igrejas. Tanta coisa que acontece. Pessoas, igrejas evangélicas, que eu falo assim, isso aí não pode ser coisa do Espírito Santo. As atitudes, o modo de viver da pessoa, não mostra para mim que tem o Espírito Santo. Então não importa eu dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Não importa eu dizer, abrir a minha boca e dizer que tenho Deus em mim. Agora o Espírito Santo testifica o meu espírito, que eu posso ouvir dizer, que eu posso ouvir de Deus, Ele falando, tu és meu, como diz Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Nós conseguimos ouvir isso de Deus? Se não tiver o Espírito Santo em nós? Não é o fato do que eu sou, ou que eu deixo de ser. O que vê em mim, o que Deus vê em mim, o que Deus vê em nós, o que Deus vê na igreja, o que Deus vê. A palavra de Deus diz que quando temos a marca do Espírito Santo em nós. O que é isso, Valdemir? Para simplificar, a marca do Espírito Santo em nós é quando a pessoa que está no mundo olha para mim e olha para você, enxerga o que tem dentro de você. Por quê? Porque o que tem dentro de você vai refletir o que você é. Como vai refletir o que eu sou? Na sua maneira, no seu comportamento, no seu modo de viver. É o que vai refletir em você, o que está dentro de você. Lembra de Eliseu? Lá em 2 Reis?
Aquela mulher que só bateu o olho no Eliseu. Só bateu o olho. Falou para o marido: olha lá, marido, ó, tenho observado esse homem. Esse homem é um santo homem de Deus. Lá vai o santo homem de Deus. Ela não conhecia ele. Ela não conhecia ele. Eliseu passava por ali para ir para o monte. Ela observava aquele homem. Olha lá, lá vai um santo homem de Deus. Seus vizinhos têm te observado. Seu irmão tem te observado. Lá na empresa tem te observado. Na faculdade tem te observado. Dentro da tua casa tem te observado. O que tem notado? O que você tem refletido? O que a igreja tem refletido? O que as pessoas veem em nós? O que vê em nós? A sunamita viu Eliseu, um santo homem de Deus, sem conhecer ele. Ah, porque ele era careca e barbudo? Lógico que não. Lógico que não. O proceder, o jeito de viver daquela pessoa, aquela mulher notou: lá vai um santo homem de Deus. Às vezes, amado, nós não vemos essa manifestação, como eu disse no começo, exatamente por causa disso. Porque às vezes nós não queremos essa presença poderosa do Espírito Santo em nós. Porque muitas das vezes, amado, não leva a mal que eu vou falar, nós fugimos das nossas responsabilidades. Fugimos das nossas responsabilidades. Por que, Valdemir? Porque todos nós fomos chamados. Porque todos nós fomos chamados. O próprio Cristo disse: ide. Ide a todo mundo, anunciai o Evangelho. Eu, você e toda a igreja. Às vezes, amado, nós fugimos da nossa responsabilidade, fugimos dos nossos compromissos. E às vezes, amado, queremos pegar os nossos filhos e levar eles pela orelha para a igreja. Como se a igreja, como se ele viesse assim, vivia na igreja, vai mudar alguma coisa na vida dele. Porque ele está olhando para mim, não mudou nada, vai mudar o que em mim? Não é essa simplicidade. O que nós precisamos, amado, eu já cansei de falar, é a poderosa presença do Espírito Santo em nós. Isso que nós precisamos. Não é obrigar ele, vai para a igreja. Se você não for para a igreja, eu não vou te dar o celular. Se você não for para a igreja, eu não vou te dar isso. Se você não for para a igreja, eu não vou te dar aquilo, amado. O que tem que atrair ele? O que tem que atrair ele na igreja, amado, é o nome poderoso de Cristo. Se isso não atrair, amado, nada vai atrair. Nada vai atrair. Glorificado é o nome do nosso Deus. Assim como aquela mulher viu em Eliseu um santo homem de Deus, é isso que nós temos que refletir. Quando nós estivermos na rua, no serviço, na faculdade, onde quer que seja, a pessoa tem que olhar em nós e falar: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Por quê? Olha o agir dele, olha a vida dele, olha a vida dela. Nós temos que refletir por fora aquilo que vive dentro de nós. Senão nós estamos falando de alguma coisa. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é eu ou você que diz que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Mas o Espírito Santo de Deus vai no nosso interior e testifica com o meu espírito
que eu e você e nós somos filhos de Deus. Testifica. Tem um conto que diz assim, olha, não é bem um conto, tá? É uma história, que quando o anjo tocar a trombeta, estiver para tocar a trombeta no céu, para que Jesus volte, o meu espírito vai saber, o teu espírito vai saber. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós sabe quando é o momento. Olha, tocou a trombeta. Coisa maravilhosa, amados. Coisa maravilhosa. Meu espírito está escutando a trombeta tocar. Tchau, planeta Terra. Tchau. Então, amado, o nosso espírito testifica. Então, não tem como. Toda vez que nós vamos cometer alguma falha, algum erro, alguma coisa, olha, o Espírito Santo está testificando aqui comigo, com o meu espírito. Não faz. Aí eu faço. Aí ele sai de mim. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não é de vós mesmos. Se é templo do Espírito Santo, porque Ele mora em mim. Ele mora em mim, Ele mora em você. Glorificado é o nome do nosso Deus. Então não é eu que digo que sou filho de Deus, não é você que diz que é filho de Deus, é o Espírito Santo que testifica com o seu espírito. O problema é que tem muita gente hoje falando que é filho de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Mas tem pouca gente ouvindo do Espírito Santo que ele é filho de Deus. Infelizmente. Todos nós escutamos. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. De fato, era para ser todos filhos de Deus. Fomos criados para isso. Mas poucos escutam do Espírito Santo. Olha, você é filho de Deus. Quando nós oramos, nos derramamos diante dele, seja qual for o motivo, qualquer motivo, qualquer. Nós sempre escutamos a voz de Deus ao nosso ouvido. Sempre escutamos a voz de Deus ao nosso coração, que chega a queimar, chega até doer no nosso coração. Quando a alma entrega, nosso coração chega a queimar, a doer, sentindo a presença de Deus. Como eu senti naquele quarto, naquele domingo. Chega a doer, igreja, chega a doer. Romanos 8,26 diz assim: olha, e da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nem sempre nós estamos fortes. Nem sempre. Sei que tem dia, que tem hora, que a gente está daquele jeito. E muitas das vezes, quando nós estamos daquele jeito, nós queremos desanimar. Queremos falar: eu não quero saber mais, eu não vou para a igreja, eu não quero saber mais. Nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós esquecemos que talvez a tribulação, que no momento tu está vivendo, o deserto que tu está passando, é para glorificar o nome de Deus. Não é para nós reclamarmos, é para glorificar o nome de Deus. Lembra-te do teu Salvador. O que ele passou? Não tinha ninguém para ajudar ele. Ninguém. Talvez a hora mais triste da vida do Senhor Jesus foi aquele momento.
Quando ele olha para você e fala: Deus, por que me abandonaste? Porque o meu pecado e o teu pecado estavam sobre ele. E o meu pecado e o teu pecado faziam uma divisão entre ele e Deus naquele momento. Não tinha ninguém para ajudar ele. Ninguém. E nós, pelo contrário, pode ser o pior problema que tu está vivendo, sempre tem Ele para te ajudar. Sempre tem Ele para nos ajudar. Seja qual for o momento que estamos passando. Para quem que nós vamos pedir um milagre? Para quem que nós vamos pedir a cura? Para quem que nós vamos pedir a porta de emprego? Para Ele. Para quem que nós vamos pedir a poderosa presença do Espírito Santo em nós? Para Ele. Nós dependemos totalmente dEle. Somente, amado, conte a Ele a nossa fraqueza. Conte a Ele o nosso problema. Deus me libertou de 25 anos de droga na minha vida. Teve um vício que foi difícil para me largar, que dependeu de mim. Foi o cigarro. Uma tristeza. O pastor me ajudou muito. Foi uma tristeza eu largar do cigarro. Mas larguei. Larguei do cigarro. Demorou, mesmo estando na igreja, viu, igreja? Mesmo estando na igreja. Hoje faz 18 anos, 2007, 18 anos que eu não fumo mais. 18 anos. Eu pedia para Jesus parar com aquilo, mas quando eu chegava no serviço, eu colocava o cigarro na boca. Comprava maço de cigarro, colocava no bolso. Sentia tanta raiva daquilo que às vezes eu pegava um maço cheio, amassava e jogava fora. Amado, mas na hora que eu parava o carro, eu comprava cigarro. Dependia de mim. Falava para Jesus: não adianta depender de mim. Se depender de mim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. O Senhor me ajuda de novo. Me ajuda de novo. Se fosse eu ou fosse você, talvez falava assim: não, já te ajudei demais. Olha, já te ajudei a sair das drogas, já te ajudei a transformar a sua vida, já te ajudei nisso tudo. Se vira aí com o cigarro. Ele conhece a nossa estrutura. E para o Espírito Santo ter moradia, fazer moradia em nós, temos que estar limpo, puro, disposto a aceitar. E agora eu posso dizer assim: olha, como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amado, nós temos que viver cheio da presença do Espírito Santo. Sem Ele nós não conseguimos nada. Nada. Em Atos 4:31, eles estavam reunidos como nós estávamos aqui, ó. E diz assim, ó: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo mudou a vida dele, o Espírito Santo mudou a minha vida, o Espírito Santo mudou a sua vida, o Espírito Santo quer mudar vidas. Quer mudar vidas. Talvez tenha alguém esta noite nesse lugar que olha para você mesmo. O teu espírito agora está sendo testificado pelo Espírito Santo, e talvez ele esteja falando assim: precisa mudar. Precisa mudar. Precisamos mudar em algumas atitudes. Precisamos mudar em certas atitudes, comportamento, modo de vida, testemunho de vida, vida espiritual, vida de oração, de clamor a Deus. Porque não adianta eu clamar a Deus para ser batizado com fogo e no Espírito Santo. Não adianta eu clamar a Deus para que Deus derrame sobre mim os dons espirituais, se eu não estiver disposto a servir.
Temos que ter disposição para servir. Eles ficaram reunidos ali em Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, receberam dons. Por quê? Porque queriam, necessitavam, queriam aquilo na vida deles. Eu quero, e você também quer? Eles oravam, moveu-se o lugar que estavam reunidos e foram cheios da poderosa presença do Espírito Santo. É o que nós vamos fazer agora, nesta noite. Se você crê, amado, porque não adianta nosso comportamento estar da nossa maneira, não adianta ter um comportamento à nossa maneira e querer viver a maneira que Deus preparou para nós. Para vivermos a maneira que Deus quer e preparou para nós, nós temos que querer, temos que clamar, temos que buscar, porque a promessa está feita, a promessa está feita, e nós vemos que todas as promessas que Deus faz, Deus cumpre. Então Ele quer cumprir essa promessa na minha e na tua vida. Está disposto a buscar? Quero chamar a equipe de louvor. Mas enquanto a equipe vai louvar, amado, busque. Busque. Não fique esperando. Busque, clame a Deus. Deus, derrama sobre mim a poderosa presença do Espírito Santo.